Mas eu vou conversar aqui com a querida doutora Celci Nunes, médica infectologista, diretora-geral do Cotumaia. Celci, que bom falar com você de novo. Tudo bem, Celci, com você? Sempre um prazer falar com você. Tudo bem? Me conte aí, Celci, como é que andam. A gente pode achar que estamos numa fase já tranquila em relação à pandemia? Olha, aqui no hospital nós estamos na melhor fase desde o início da pandemia. O último paciente que nós internamos aqui de Covid foi dia 5 de outubro, vai fazer um mês. Não tivemos mais nenhuma internação depois disso. Então, a nossa área de Covid, que agora nós somos dois hospitais, um de doença infecciosa geral e uma área pequena de Covid, é uma área que está vazia. Isso é bom sinal, não é? Agora, Celci, a gente vê aí, por exemplo, São Paulo abriu tudo já. O Rio de Janeiro também e Brasília hoje já não estão querendo, já não estão obrigando a usar máscaras. No seu entendimento, a gente já pode dar esses avanços, pensar em Réveillon, Carnaval? Como é que você acha disso? Olha, a gente está no melhor momento, mas a gente não pode se descuidar, né? Essa semana mesmo, eu não sei se você viu, algumas cidades da Bahia teve aumento do número de casos totais. Então, isso significa que o vírus ainda está circulando. Não teve ainda aumento de internações, esperemos que não exista esse aumento, mas se o vírus está circulando, ele pode pegar pessoas que são mais vulneráveis, né? Alguns idosos, a gente sabe que a vacina vai funcionar menos, algumas pessoas imunodeprimidas e também pessoas que, por um motivo ou por outro, ainda não se vacinaram e pode ter doença mais grave. Mas, assim, desde junho que nós estamos tendo um decréscimo do número de casos, um decréscimo importante, reduzimos bastante o número de leitos aqui no hospital, a pressão da regulação está muito menor, e ainda tem o seguinte, a variante Delta, que a gente tinha medo, parece que ela encontrou a gente num bom momento. Inclusive, Mário, esses dias eu estava lendo uma notícia que uma das prováveis proteções que nós tivemos para a variante Delta foi a Coronavac, que os vários países que usaram a Coronavac, a variante Delta não prosperou. Então, se acha que pode ser isso, a tão mal falada Coronavac. Pois é. O pessoal aí ficava, não, eu só quero Pfizer, só quero AstraZeneca. Não está sabendo de absolutamente nada. Sim, seu Pois sim. é. Agora eu vejo, por exemplo, no Reino Unido está tendo um repique, na Rússia, a Rússia está tendo um problema sério agora, com toda a Sputnik em grande quantidade, etc. Como é que você acha que existe uma explicação para isso? Existe. A Rússia, a Ucrânia, alguns países que estão tendo aumento das internações, são países em que o movimento antivacinista é muito grande. E que as pessoas, a Rússia mesmo, apesar de ter uma vacina própria, e que parece que é uma vacina muito boa, eles têm menos de 35% da população vacinada. Então, a população ainda é susceptível. Por isso que eles estão tendo esse aumento de casos. Agora, com todo o governo duro lá do presidente Putin, né? Parece que agora que estão começando a tomar medidas assim no sentido de incentivar e até forçar a vacinação. Aqui no Brasil ainda existe muita gente que não aceita se vacinar, pensa que vai virar jacaré, por exemplo. Olha, apesar da gente ter tido uma campanha institucional do governo contra a vacina, essa campanha não vingou, né? Porque a gente sabe que mais de 94% dos brasileiros querem se vacinar. Então, a gente tem um percentual muito pequeno de antivacinistas, embora a gente ainda tenha antivacinistas entre os médicos, por exemplo, que desaconselham vacinação de criança e de adolescente, que desaconselham vacinação de puérpera ou de grávida, o que é um grande problema, porque a gente sabe que Covid, no início a gente pensava que não, mas Covid é mais grave na grávida e dá problema para a grávida e para o bebê. Parto prematuro, nós tivemos várias.
puérperas com quadro grave aqui internadas e os seus bebês internados nas UTIs das maternidades. Em termos de aprendizado por parte da população aqui da Bahia, vamos centrar aqui na Bahia, você acha que esses hábitos de higiene, de uso de máscara, um certo cuidado, assim, não está muito próximo, nós conseguimos mudar alguma coisa? Eu acho que sim, Mário. A gente vê o uso de máscara ainda em uma grande parte da população, em todos os lugares. E o uso de máscara previne do Covid e previne também das outras doenças respiratórias. Então, a gente teve uma queda dos casos, por exemplo, de H1N1, que a máscara ajuda a prevenir. Então, eu acho que esses ensinamentos com a pandemia, eles vão continuar. Você higienizar as mãos, você evita várias outras doenças também. Então, eu espero que a gente incorpore esses hábitos para reduzir doenças transmissíveis, né? Agora, eu acho que o maior aprendizado de todos da população é o reconhecimento do nosso SUS como sistema de saúde que enfrentou essa pandemia de uma forma muito adequada, né? Só na Bahia, nós criamos 1.600 leitos de UTI Covid. Então, isso foi feito no Brasil inteiro, apesar do negacionismo que a gente viu que esteve aí presente em todos os momentos. Celci, quando a gente vê um Conselho Federal de Medicina e uma parte até significativa da classe médica, de saúde, dentistas também, se portarem, né, essa postura negacionista, ou então empurrar o tal kit Covid, como a gente viu lá naquele Prevent Senior, e outros exemplos que a gente tem por aí. Você acha que qual é a explicação? Será que eles estavam todos doidos assim, chegar para o presidente e dizer: aqui descobrimos a solução mágica, a economia não vai prejudicar o seu governo, vamos por esse caminho? Nós temos uma doutora Cloroquina, que era secretária de saúde de Porto Seguro até ontem, foi demitida. Como é que você acha que o Conselho Federal de Medicina, que é um órgão importantíssimo nessa categoria médica, e tantos outros médicos famosos, aquela doutora Yamaguchi e outras que foram lá para essa CPI, o que é que passa na sua cabeça, assim, como médica, infectologista, que... Eu me lembro de um desabafo seu aqui que ficou, assim, marcado, né? Aquele cansaço, aquela exaustão, não é? Por O cipó de aroeira, que eu falei, que ficou conhecido no Brasil inteiro. Pois é. Mas, Mário, olha, eu acho que se criou uma ideia de que a imunidade de rebanho, né, a imunidade comunitária, iria proteger a população brasileira. E, por isso, se falou desse kit Covid. Agora, sim, o que espanta é que o Conselho Federal de Medicina, eu fui conselheira suplente da Bahia em 2 mandatos. E, assim, o Conselho Federal de Medicina sempre foi algo muito conservador, mas o debate não era interditado. Você debatia, você demonstrava as várias opiniões, né? E surgiu muita coisa interessante. O Conselho Federal de Medicina fez uma resolução sobre a ortotanásia, a distanásia e a eutanásia, que foi importantíssimo para os médicos, chegou a fazer uma sugestão de legalização do aborto, porque o aborto é uma questão de saúde pública, não é uma questão religiosa, nem uma questão individual. E o próprio Conselho Federal de Medicina, em 2016, eles fizeram uma nota dizendo que a fosfetanolamida, a etolamina, que era aquela pílula do câncer, que virou uma febre naquela época. Eu me lembro. Exatamente. E o Conselho diz que não era ético você prescrever uma medicação, que não tinha evidências científicas e tal. Fez tudo baseado na ciência. Chega em 2020, ele faz uma nota também, dizendo que os médicos podem prescrever uma medicação que, naquela época, tinha dúvidas se podia servir ou não para a Covid, mas que imediatamente depois todos os estudos mostraram que ela era completamente ineficaz e que, além disso, podia trazer problema.
E eles mantiveram essa nota lá até hoje, né? Então, assim, eu acho que o Conselho Federal de Medicina, ele se vinculou muito ao governo federal e a o que pensa o presidente Bolsonaro. Então, dando sustentabilidade a isso, né? A essa imunidade de rebanho comunitária que a gente sabe que não existe. Isso só existe com a vacina e a gente está vendo que quanto mais a população é vacinada, mais o número de casos reduz. Mas você sabe que eu fico muito confuso até em ver médicos, rapaz, pessoas que têm uma formação, né, humanitária, uma dedicação a isso. Você vê, depois que Mandetta foi demitido, o presidente bota um outro ministro que durou 26 dias, porque viu que a coisa era meio doida. Depois entra um general especialista em logística, que ele não acertou nem em logística. E agora um outro médico cardiologista, que foi presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologista, se submete a todas essas coisas, porque na realidade quem tem sido o ministro da Saúde é o presidente, junto com Osmar Terra, junto com Yamaguchi, junto com aquela turma. Ele se submete chegando ao ponto de querer defender o presidente fazendo um gesto obsceno numa viagem lá para os Estados Unidos. Eu não consigo entender como é como uma carreira, você que abraça uma carreira de medicina, que é das mais importantes em termos humanos. Simplesmente 600 mil mortos, assim como se 600 mil moscas que foram. Você não fica perplexa com isso, não, Ceci? Fico perplexa e assim, hoje a gente teve uma homenagem aqui ao servidor público, um vídeo muito bonito que foi feito lá pela Secretaria de Comunicação do Governo em homenagem ao servidor, e especialmente aos servidores daqui do Instituto Cotumaia. E uma das coisas que eu falei é que a gente tinha orgulho de que nenhum paciente que aqui entrou foi dito a ele que ele ia usar uma droga milagrosa e que ele ia sobreviver. Né? Porque não existe droga milagrosa para a Covid. A Covid é uma doença complexa, como a gente tem visto, tem aprendido. Mas, assim, a gente vê cientistas agindo contra a ciência. Pessoas que sempre pautaram sua vida na ciência, utilizando e fazendo propaganda de kit Covid, de medicações que não faz nenhum efeito. Eu só posso imaginar duas coisas. Uma coisa é o mercantilismo. Uma amiga minha do Rio de Janeiro, que também dirige um hospital de Covid, disse assim, mas como é que esses médicos vão cobrar uma consulta enorme e no consultório e chegar lá não tem nada a oferecer ao paciente, né? O paciente sai de mãos abanando, porque realmente não existe o cuidado, o acolhimento que você tem que fazer e o tratamento baseado na ciência, que é mais para paciente internado. E a outra coisa é a questão ideológica. Quando você junta a ciência com essa ideologia negacionista, aí a coisa degringola. Entendi. Quando você falou do mercantilismo, eu entendi assim, por exemplo, vê se é isso mesmo. Uma pessoa está com a doença, procura um excelente médico, que cobra caro, porque é o preço mesmo, tá certo. E ele chega, ao invés de dizer, olha, não tem nada, você tem que esperar a progressão para ver se vai ser entubado ou não vai, etc. E aí, ao invés disso, ele diz, não, mas eu vou lhe dar aqui cloroquina, ivermectina e outras coisas. É isso mesmo assim? Isso foi uma coisa que me foi dita, que eu não tinha pensado, mas depois eu fiquei pensando, né? Ele dá uma falsa esperança àquele paciente. E em 80% dos casos isso vai funcionar, porque menos de 20% dos casos dos pacientes vão complicar. Né? Então, uma das coisas eu acho que é isso, a questão do mercantilismo. A outra questão é do negacionismo, de você querer fazer a imunidade de rebanho, e a outra questão é ideológica. Eu só consigo ver essas três coisas. Fora disso, só a psiquiatria para fazer um estudo. Valeu, Celci, obrigado, é sempre muito bom conversar com você, viu? Parabéns aí pelo seu trabalho, parabéns mesmo.
Obrigado. O parabéns é para a minha equipe toda, que foi Toda. gigante aí. Obrigado, Mário. Obrigado aos Tchau. ouvintes. Tchau. Tchau.